Pessoal, vamos lá então? Boa tarde a todos, obrigado pela presença aí. Meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. Vamos continuar então a nossa saga com ventilação mecânica. Só para eu ter uma ideia, quem estava aqui na aula do George mais cedo e na aula da Tatiana? Alguém estava presente? Ah, tá. Porque eles começaram já a abordar um pouquinho do que eu vou falar aqui agora, vai me ajudar muito para essa aula daqui. Então, ventilação mecânica. Vou ventilar o paciente a volume ou a pressão? Essa é uma pergunta que gera muita dúvida, tem muito conceito errado na cabeça de muita gente, né? Então, se eu conseguir responder isso aqui, é $1 milhão. Mas é difícil chegar num consenso para todo mundo, volume é melhor ou pressão é melhor. Tem casos que uma pode ser um pouco melhor que a outra, e em alguns outros casos o inverso vai ser verdadeiro. Eu vou começar então essa aula tentando explicar melhor o que é ventilar o paciente a pressão e o que é ventilar a volume, para a gente poder acertar aqui alguns conceitos. Então, normalmente o meu ventilador mecânico, ele vai ser capaz de controlar um parâmetro, uma variável dentro do meu ciclo ventilatório. Então, quando eu ventilo o paciente a pressão, eu defino a minha pressão como a variável independente ou de controle. E aí o meu aparelho vai gerar uma pressão no sistema ventilatório do paciente, independente das suas condições de complacência. A minha pressão vai ser constante. Quando eu ventilo o paciente a volume, o meu aparelho vai calcular um fluxo necessário que ele vai gerar para criar o volume que eu setei também no meu aparelho. E o meu carrinho vai gerar esse volume também de forma independente da dinâmica respiratória do meu paciente. Ou seja, da complacência pulmonar desse paciente, se ele tem algum distúrbio respiratório, se tem algum fator externo atrapalhando a minha ventilação. Então, quando eu seto a minha ventilação a volume, eu posso criar pressões muito altas na via aérea do meu paciente, caso ele tenha uma complacência muito baixa. E o inverso é verdadeiro. Se eu tenho uma complacência muito alta, eu consigo ventilar bem a volume com pressões menores. Qual que é uma vantagem da minha ventilação a volume? Eu consigo garantir para o meu paciente um volume corrente que eu quero fazer. Então, em alguns casos, vai ser mais fácil eu conseguir manter o meu alvo de pressão parcial de gás carbônico, ou a minha EtCO2, que eu vejo no monitor, dentro da faixa que eu quero com maior facilidade. Por outro lado, quando eu ventilo a volume, eu tendo a ter uma distribuição um pouco pior do meu fluxo pelo pulmão. A gente sabe que o nosso pulmão não é homogêneo, né? Eu tenho áreas pulmonares um pouco mais complacentes, mais ou menos aeradas. Então, ventilando a volume, eu tendo a mandar o meu fluxo principalmente para as áreas que são mais complacentes. Então, eu tendo a hiperdistender algumas áreas pulmonares com menor resistência e tendo a manter um hipofluxo em áreas com maior resistência. E aí eu posso causar mais um distúrbio de ventilação-perfusão no meu paciente, que é piorado na ventilação a volume. Então, a vantagem é um volume garantido e a desvantagem são pressões de via aérea que podem ser mais altas e uma ventilação mais heterogênea dentro do nosso pulmão. Por outro lado, se eu optar por ventilar a pressão o meu paciente, aí eu defino então a pressão como a minha variável de controle, a minha variável independente, e o meu volume então vai ser dependente da pressão que eu estabeleci para o meu ventilador. Então, se eu tenho um paciente com uma complacência pulmonar muito baixa, o meu volume corrente para aquela pressão que eu determinei vai ser muito menor. Então, esse é um problema da ventilação à pressão. Eu não tenho a garantia que eu vou manter um volume corrente adequado para todos os pacientes. Então, pode ser um pouco mais trabalhoso eu conseguir manter os meus alvos, né, de oxigenação e de EtCO2 para esse paciente. A maior vantagem que eu vejo que os artigos citam muito na ventilação controlada à pressão
é que eu tenho o famoso fluxo desacelerado, né? O que é isso? Para eu chegar na pressão que eu quero como alvo, o meu aparelho vai criar um fluxo de gás fresco muito alto inicialmente, para chegar naquela pressão que eu quero logo de cara, e aí para manter essa pressão constante, o meu fluxo vai desacelerando conforme progride a minha inspiração. E esse fluxo desacelerado, pelo que os estudos mostram, tende a ser mais parecido com a nossa respiração fisiológica, Então, isso também proporciona uma ventilação mais homogênea. Eu tendo a recrutar mais os alvéolos de maior resistência quando eu ventilo a pressão em relação à minha ventilação a volume. Outro conceito que eu acho importante citar quando eu comparo VCV com PCV é a questão da ciclagem, que até foi citado na aula do Giorgio anteriormente. Eu vou falar isso aqui porque eu vejo colegas falando conceitos de forma errada no dia a dia. Então, por exemplo, é muito comum alguém perguntar, esse aparelho ele cicla a pressão ou ele cicla a volume? Vocês já ouviram isso? Alguém perguntar se a ciclagem é a pressão ou a ciclagem é a volume? Então, tanto o aparelho que ventila a volume quanto aquele que ventila a pressão, os dois ciclam a minha respiração a tempo e nunca a volume ou a pressão. Então, quando eu defino o meu volume corrente e defino a minha frequência respiratória, eu estou dizendo para o meu aparelho qual que é o tempo que ele tem para mandar para o pulmão o volume que eu quero. E ele vai fazer isso através do fluxo que ele calcula. E aí, quando chegar o tempo que eu defini na minha frequência respiratória, ele vai ciclar da ins para expiração. Então, o fluxo vai ser constante na ventilação a volume e eu vou ciclar a tempo. Assim como na ventilação a pressão vai ser constante e eu também vou ciclar a tempo. Então, eles não ciclam a volume ou a pressão. Lembrando que a ciclagem é nada mais do que a transição da inspiração para a expiração. Beleza, então, definimos aí o que é ventilação a volume e ventilação a pressão. Mas tá, o que interessa é o que é melhor para o nosso paciente. Essa é a grande questão. E eu posso dizer para vocês que na maior parte dos pacientes, na minha opinião, e dos estudos, né, que eu baseei a minha opinião, vai variar, vai fazer pouca importância se eu ventilo a volume ou ventilo a pressão. Como o Giorgio falou muito bem na aula dele, a anestesia é um processo de muito mais curto prazo do que o intensivista vive na UTI. Então, para nós, ventilar a volume é muito menos prejudicial para o paciente do que na terapia intensiva, possivelmente. Então, eu, por exemplo, ventilo muito mais a volume no meu dia a dia do que a pressão, salvo em algumas exceções que eu vou comentar aqui agora. Vai haver alguns pacientes em que talvez ventilar a pressão possa trazer algum benefício. No geral, paciente eletivo, sem comorbidades pulmonares, que não passe por uma cirurgia que interfira com a dinâmica pulmonar, como cirurgia torácica, laparoscopia, esses pacientes não vão ter alteração hemodinâmica importante ou gasométrica importante a depender de ventilar a pressão ou a volume. Então tá bom, em qual tipo de paciente que isso pode ser importante para mim? Eu já comentei aqui da cirurgia por vídeo, Então, na cirurgia por vídeo, eu tenho já uma restrição pulmonar, eu tenho uma redução da minha complacência pulmonar pelo pneumo peritônio. Então, a gente pode pensar, se eu ventilar volume, então, eu vou ter uma pressão limitada, não vou conseguir fazer o volume que eu quero, vou aumentar muito a pressão, talvez seja melhor ventilar a pressão nesses pacientes, para conseguir recrutar os alvéolos que estão sob pressão e tudo mais. Entretanto, vários estudos, tem um também muito importante que pegou laparoscopias ginecológicas em pacientes sem comorbidades pulmonares não obesos, e nesses pacientes pegaram metade do grupo na ventilação a volume e metade ventilando a pressão. E o que se viu de concreto é que realmente, se eu ventilar a pressão,
eu vou ter uma pressão de pico inspiratória e uma pressão de platô um pouco menor nos pacientes que eu ventilei a pressão. Isso é verdade. Só que nesse grupo de pacientes, isso não se traduziu em um desfecho relevante clinicamente falando. Então, se eu colho a gasometria, pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de gás carbônico, foi inalterada, sem relevância estatística entre o grupo que ventilou a volume e aquele que ventilou a pressão. Da mesma forma, então, o desfecho, o tempo de intubação e despertar do paciente não foi alterado por isso. Agora, se eu pego um paciente obeso, aí já muda um pouquinho, né? Porque o paciente obeso, por si só, já tem uma alteração da dinâmica respiratória, ele tem uma redução de complacência pulmonar e, por isso, ele tem uma redução importante da capacidade residual funcional. E esses problemas do obeso podem ser piorados pela minha anestesia, quando eu intubo esse paciente e ligo ele no ventilador. Então, para o paciente obeso, foi visto realmente que a ventilação a volume gerou um aumento muito grande da pressão pulmonar e isso teve repercussão, inclusive, hemodinâmica. O aumento da pressão intratorácica no obeso em cirurgia bariátrica videolaparoscópica provocou, então, um aumento relevante do retorno venoso e uma queda do débito cardíaco. Além disso, também, em termos de gasometria, eu tive resultados piores no paciente obeso quando eu ventilo a volume. Fora que, como eu tenho uma redução da capacidade residual funcional, eu tenho mais áreas de atelectasia nesse paciente. O obeso, normalmente, ele, no volume corrente normal dele no dia a dia, ele já tem áreas que estão ventilando abaixo do volume de oclusão. Então ele tem fechamento de alvéolos na sua fisiologia normal. Eu posso tentar melhorar esse quadro ventilando esse paciente à pressão, porque, como eu disse, eu vou ter um recrutamento melhor dos alvéolos, eu tenho uma distribuição mais homogênea do meu fluxo quando eu ventilo esse paciente à pressão. Então, tanto em termos gasométricos quanto em termos hemodinâmicos, o paciente obeso na cirurgia por vídeo é um bom candidato aí à ventilação à pressão. Dando sequência, outras situações que são muito importantes na nossa prática e que dão muita dúvida são, por exemplo, o paciente com a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? O paciente com SARA é um desafio para todos nós, é difícil ventilar esse paciente e a gente vai ter que ser mais tolerante, né? A gente não vai querer que ele tenha parâmetros normais como nós teremos numa ventilação mecânica. Então ele vai ter um grau de hipoxemia e uma retenção maior de gás carbônico mesmo. Agora, o que é melhor para esse paciente? Ventilar a pressão ou a volume? Qualquer intensivista, né, vai falar para a gente que tem que ventilar a pressão, né? Assim, eles já têm um viés aí que eles ventilam normalmente a pressão, só que, como o Jorge falou, o universo da terapia intensiva não é igual o da anestesia. A gente tem um doente num momento bastante peculiar, que é o intraoperatório. Então, de novo, comparando os grupos, pacientes com SARA, pacientes graves, que estão ventilando a pressão versus ventilação a volume, pelos estudos não foi vista diferença em termos gasométricos e em termos hemodinâmicos. Nas duas formas de ventilação, eu vou ter, sim, redução de débito cardíaco, de pressão arterial, de frequência cardíaca e piora de parâmetros respiratórios também, porque é um paciente grave com o pulmão muito doente. O que faz mais diferença no desfecho desses pacientes não é ventilar a pressão ou a volume, mas sim a ventilação protetora, que vai ser alvo também de uma outra aula nossa aqui, né? Ventilar com volumes correntes baixos, entre 4 a 6 ml por quilo, ventilar com PIP, FiO2 mais baixa. Então, a ventilação protetora se mostrou muito mais importante do que ventilar a pressão ou ventilar a volume. Na sequência, tem um outro grupo também, que a ventilação pode ser importante no desfecho, que é o trauma crânioencefálico. É outro grupo de pacientes que dá muita dúvida na gente. A gente sempre tem uma preocupação em manter o CO2 mais baixo, vasoconstrição cerebral, deixar o cérebro com menos edema, menos inchado, né?
E aí, para fazer isso, vou ventilar a pressão ou a volume? Da mesma forma, os estudos falharam aí em mostrar qualquer superioridade da ventilação a volume ou a pressão. Também, em termos hemodinâmicos e em termos gasométricos, houve muito pouca diferença entre os grupos. E a gente sabe que esse doente do trauma crânioencefálico, ele vai ter que ser entubado precocemente, porque a hipoxemia inicial pode piorar em muito a lesão que esse paciente teve inicialmente. Então, ter esse controle ventilatório já inicialmente é muito importante. E, de novo, eu não posso falar para vocês que ventilar a pressão ou a volume é melhor. O que eu acho que é melhor para o seu paciente é que cada um faça o que está mais habituado, sabendo que nesse caso não tem tanta diferença assim. Beleza? Um último grupo que eu queria citar para vocês também é o grupo de neonatos. Criança também, a ventilação é outro desafio que dá um certo medinho na gente também, ventilar um neonato, um bebezinho de 2,5 kg, 3 kg. E o que a gente sabe também é que esses pacientes, quando eu ventilo a pressão no neonato, há um risco muito grande de eu não conseguir garantir um volume corrente mínimo para esse paciente, porque as estruturas são muito pequenas. Então, qualquer deslocamento que o cirurgião faça, qualquer contato que o paciente tenha durante o seu intraoperatório, já vai restringir muito esse volume seu e a sua pressão vai chegar no limite muito rapidamente e vai dar um volume muito baixo, levando então a hipoxemia e hipercarbia nessa criança. E mais ainda, alguns trabalhos mostraram que em neonatos a ventilação a volume pode prevenir a ocorrência de broncodisplasia, pode reduzir o tempo de intubação dessa criança e reduzir a mortalidade. Isso supondo, é claro, que é um neonato que teve algum problema que requereu aí intubação traqueal. Então, nesse um prematuro, principalmente com menos de 2,5 kg, que é citado no estudo. Então, para esses pacientes, a ventilação a volume, por incrível que pareça, parece ser mais benéfica do que a ventilação a pressão. Então, eu citei aqui alguns grupos principais para nós, né? Obeso, cirurgia por vídeo, paciente com trauma crânioencefálico, crianças, para tentar dar um norte para vocês sobre o que é melhor, ventilação a volume ou a pressão. Na verdade, como eu venho tentando falar durante toda a aula, vai fazer pouca diferença na maior parte dos casos. Eu, como anestesista, quase sempre ventilo a volume, não tenho nenhum problema com isso, e uma população ou outra que eu ache mais adequado, eu vou tentar ventilar a pressão para ajustar a realidade de cada paciente que eu tenho. Beleza? Então, acho que essa é a mensagem. Façam o que vocês têm domínio, que vocês estão acostumados a fazer, porque tentar ventilar a pressão sem saber o que está sendo feito vai ser pior para o seu paciente do que ventilar a volume bem feito, como é a rotina de cada um. Beleza? E na sequência, então, pessoal, não percam aí a próxima aula do Dr. Luciano Costa, vai ser às 16h05 ou 15h30? Não sei se está... Então, às 4h05 vai ter a última aula de hoje, né, que eu acabei de falar. No caso da Sara, isso aqui é o mais importante, muito mais do que ventilar a volume ou a pressão. Então, ele vai entrar um pouco mais nesse mérito que eu não abordei aqui agora. Beleza, pessoal? Por favor, vamos lá. Boa. Então, ele perguntou aqui se na monopulmonar, né, torácica, é melhor ventilar a volume ou a pressão. De novo, eu falo que, assim, eu, normalmente, não havendo contraindicação, eu tenho o hábito de ventilar a volume. Eu começo a minha anestesia ventilando a volume. E aí, quando eu clampeio o pulmão e bloqueio o pulmão não dependente, eu, a princípio, mantenho a minha anestesia do mesmo jeito que estava antes. Eu não mudo nada nos meus parâmetros quando eu bloqueio um dos pulmões. Eu vou mexer na minha ventilação de acordo com o que eu estou vendo no paciente. Então, assim, para começar, tem alguns livros, como o Baras, por exemplo, que recomendam, assim que eu clampeio um pulmão, aumentar a FI para 100%. Eu não faço isso. Se a minha FI está em 40, eu mantenho 40. Ele fez hipoxemia importante, aí a minha primeira conduta vai ser aumentar a minha FiO2 para 100%? Não.
manter a menor FiO2 possível para manter uma saturação de 94% pelo menos. Então, se eu estou a volume ou estou a pressão, não tem nenhum estudo que preconize uma em detrimento da outra. Tanto faz. Você vai ajustar os seus parâmetros de acordo com o seu paciente e com o que o monitor está te mostrando. Respondeu a pergunta? Eu acho que não é relevante se é a pressão ou se é a volume. Ela perguntou se quando eu passo para monopulmonar, se eu não reduzo o meu volume corrente. Né? Então tem gente que pensa assim, muito boa pergunta. As pessoas, se eu estou com 2 pulmões, eu dou 500 ml. Se eu estou com um pulmão só, caiu pela metade, o volume cai pela metade também. Mas também não é necessário. Eu vou avaliar os parâmetros do paciente. Se a minha pressão de pico inspiratório aumentar demais, quando eu bloquear um pulmão, eu posso reduzir meu volume corrente, ajustar a minha ventilação ao que eu estou vendo no paciente. Mas não é obrigatório mudar nada no momento que bloqueia um pulmão. A gente vai adaptar às circunstâncias. Então, em geral, eu observo o paciente. O pulmão é muito doente, é um paciente pneumopata grave. Ele não aguentou bem esse bloqueio pulmonar, a pressão subiu muito, o pulmão tem muito baixa elastância, quer dizer, alta elastância, aí eu vou realmente mudar o meu parâmetro. Beleza? Mas não é obrigatório só porque eu bloqueei eu mudar tudo na minha anestesia, não. É assim que eu faço. Mais dúvidas? É isso aí? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, pela paciência. Depois do almoço não é fácil, né? Bate um soninho, mas vocês estão aí na garra. Valeu demais, pessoal.